Olá, gente. Eu quero falar com vocês sobre os impulsionadores ou limitadores de nossa prosperidade. Por que algumas ferramentas terapêuticas funcionam para uns e não funcionam para outros? Vários autores da prosperidade, como Napoleão Hill, Anthony Robbins, Joseph Murphy e muitos outros escreveram sobre a prosperidade, ditaram regras, ditaram leis da prosperidade, inclusive. E porque muitos que já leram esses livros tentaram colocar em prática as técnicas da lei da atração, da PNL, e continuam, como se diz, patinando sem obter o resultado que tanto gostariam de obter. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a prosperidade ela tem duas formas de você enxergá-la. Uma é o que o status quo determina, ou seja, a sociedade determinou que você é próspero quando você tem muito dinheiro, quando você tem muitos bens, né, muitas propriedades, muitas posses. Mas será que para o nosso ser isto constitui de fato a única forma de ser próspero? Porque muitas pessoas no seu leito, acometidos por doenças, algumas vezes chamadas incuráveis, dizem: eu daria toda a minha riqueza para voltar a ter saúde. Porque algumas pessoas, mesmo depois de obter várias posses, acumular a riqueza financeira, se sentem extremamente deprimidos e passam a ter uma baixa enorme do seu desejo de viver quando se vem acometido de algum tipo de revés familiar, alguma perda familiar, ou até mesmo a perda da esperança em algo que você considerou como sendo a mola mestra da sua felicidade. Muita gente diz que dinheiro traz felicidade, outros dizem que não traz felicidade. Eu diria que a felicidade, ela tem a possibilidade de trazer dinheiro. Ao contrário, por um motivo muito simples. Quem gostaria de fazer negócios com uma pessoa infeliz, com uma pessoa carrancuda, uma pessoa que está emanando infelicidade, tristeza, mal resolvido, né, digamos assim? Muito simples. Então, eu sempre falo, muda a sua frequência e muitas portas acabam se abrindo. E muitas portas de fato se abrem, mas algumas pessoas têm uma grande dificuldade no quesito prosperidade. Primeiramente, o que significa prosperidade para você? Não somente do ponto de vista racional, mas o que para a sua alma representa prosperidade. Para uns, a prosperidade pode ser realmente obter uma grande soma de dinheiro. Para outros pode ser terras. Para outros pode significar realizar-se profissionalmente, não necessariamente ter posses. Para outros, a prosperidade pode ser estar, rico de saúde, podendo estar exercendo qualquer atividade, podendo estar viajando, passeando, enfim. Para outros, a prosperidade consiste em acumular conhecimento, sabedoria. Para outros, em entregar este conhecimento, esta sabedoria. Enfim, o conceito de prosperidade pode ser o mais amplo possível quando o assunto é a alma do indivíduo, aquilo que lhe faz realmente se sentir feliz e próspero. Entretanto, vamos focar no que a maioria realmente se interessou por este tema, que é
a prosperidade financeira? Por que você tem dificuldade de prosperar? Porque todos nós, em algum momento, em algum aspecto, temos dificuldade de prosperar. A primeira coisa está relacionado a saber o que se quer da vida. A que você se dedica? Você tem foco? Você tem uma mente voltada, toda a sua energia voltada para um objetivo específico? Isto é fundamental para que você possa prosperar. Algumas pessoas já nasceram, já reencarnaram, né? Nós somos reencarnacionistas, já com esta programação de prosperidade. São aquelas pessoas que desde cedo se dedicam a um objetivo específico, elas perseguem aquele objetivo, não importa se elas nasceram num lar pobre, se elas nasceram com dificuldades, elas se dedicam àquilo até o fim e conseguem prosperar, conseguem vencer na vida. Nós temos vários casos aqui no Brasil, como Antônio Hermílio de Moraes, por exemplo, como o próprio Silvio Santos, que todo mundo conhece a história de Silvio Santos, uma história maravilhosa, né? Só que existem o que nós chamamos, né? Em que consiste a prosperidade para si? Quando você está focado no seu ser, você não veio com essa programação, você de fato nasceu e tem dificuldade de escolher a sua carreira. Às vezes você quer escolher uma coisa, a família, né? Declarado ou não declaradamente, gostaria que você fosse uma outra coisa. Isto atrapalha? Sem dúvida que isso de alguma forma atrapalha. Mas se você tiver foco, se você tiver centrado em si, as coisas tendem a melhorar. Por que algumas pessoas partem para práticas de PNL, lei da atração e outras ferramentas de prosperidade e mesmo assim continuam tendo dificuldades? Eu quero falar aqui de questões kármicas. Sim, vamos analisar. Nós somos terapeuta holístico e com isto, eu, na minha posição de personal coach, eu escolhi ser personal coach. Por quê? Porque eu sei que para cada pessoa há uma ferramenta distinta ou mais de uma ferramenta a ser empregada para poder curar ou encaminhar esta pessoa, facilitar a resolução do problema que ela quer resolver na sua vida, seja a cura física, seja a cura mental, emocional ou espiritual, certo? Então o que acontece? O mapa astrológico, o estudo numerológico de nascimento, a data de nascimento, o nome que essa pessoa herdou, né, que foi dado a ela, né, pelo pai, pela mãe, enfim. O Odu de nascimento, agora falando numa visão africanista, né, de Yorubá, tudo isto que você tem vem como uma forma de delimitar, né, o seu karma, aquilo que é a dívida. O que é karma? Karma é uma palavra que vem do sânscrito, que fala de lei de causa e efeito. O karma, ele na verdade ele é lei de causa e efeito e ele tem uma coisa muito curiosa. As pessoas pensam que Deus está lá de cima dizendo o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, e na realidade não consiste. O karma não consiste nisso. Não foi nenhum juiz que determinou o karma da humanidade. O nosso karma está intimamente relacionado à lei de causa e efeito. Se você disse que quando reencarnasse, né, iria manter seu voto de pobreza, isto é um karma, é uma lei de causa e efeito, ou seja, você vai nascer e vai ter dificuldade de prosperar, porque por mais que você não se recorde que você fez essa programação em outra vida ou antes mesmo de reencarnar, você não sabe que fez esta programação. E isto constitui dentro de você um outro aspecto que nós vamos falar agora, que são as crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Nós temos crenças limitantes de várias formas. Crenças vindas de outras vidas, herdadas de nossos ancestrais, nossos antepassados. Crenças que nós trazemos de nossas vidas, herdadas pelas nossas experiências, pelos maus sucessos que tivemos no passado. Se eu tive, por exemplo, dificuldade de obter prosperidade ou fui enganado por um sócio nesta ou em outras vidas, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, ele tende a encarar que sociedade é algo ruim, que ele não dá sorte com o sócio. E com isto, o que acontece? Começa a se criar um mecanismo
que vai sempre corroborar com esta verdade, com esta experiência, com esta crença. Então, o que acontece? O que eu faço para mudar isto? Remover esta crença. E para remover esta crença, eu tenho que identificar onde está esta crença dentro de um dos 49 departamentos da nossa mente. Tá certo? Nós temos vários departamentos na nossa mente que delimitam nossa capacidade de prosperar, nossa capacidade de atrair um bom relacionamento afetivo, nossa capacidade de relacionamento com as pessoas, com Deus, com a natureza, com tudo, né? Enfim, estas crenças são, na verdade, veículos dentro de nós, elementos dentro de nós que podem veicular um processo de autossabotagem. Tá? Porque o nosso eu inferior tem uma tendência absurda de querer valer a sua verdade, de querer provar que ele está certo. Tá? Não conhece a palavra não. Ele conhece, na verdade, as experiências que têm um fundo emocional muito forte, um apelo emocional muito forte. Então, se eu falar para você assim, olha, você é rico, isto mal vai ressoar no primeiro departamento da sua mente. Mas se eu falar assim, você é rico, e eu consigo mostrar para você, provar para você que você é rico e fazer você sentir a sensação de riqueza, eu consegui impactar o seu subconsciente. E isso tem um efeito fantástico no alcance de objetivos na vida como um todo, sobretudo no ponto de vista econômico-financeiro. Enfim. E existem outros mecanismos que você fazendo digging, né, cavando o subconsciente daquele consulente, você consegue determinar onde é que está a falha, aonde está a crença principal que faz com que aquela pessoa não prospere. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo aqui, que é o seguinte. Uma pessoa estava tendo dificuldade de obter, né, a sua prosperidade. Até que ela acreditava fielmente que tinha escolhido, inclusive, a profissão certa na sua vida. Até que chegou um ponto em que nós descobrimos que ela escolheu essa profissão baseada, né, na visão de um tio lá no passado que disse para ela que se ela seguisse esse caminho profissional, ela seria bem-sucedida, porque ele viu nesta pessoa, né, talentos para que ela conseguisse prosperar naquele campo. E ela acreditou, ela nem se lembrava mais que escolheu a faculdade daquele caminho, que seguiu aquele caminho, né, profissional, baseado nesta crença, e simplesmente, depois de muitos e muitos anos, passando por uma terapia, ela descobriu que ela escolheu esse caminho baseado simplesmente numa crença e que de fato não era o caminho de missão de alma, aquilo que lhe trazia felicidade. E o que lhe traz felicidade? O que lhe traz felicidade, a sua missão, o seu caminho, está intimamente relacionado àquilo que você faria sem obter um recurso imediato financeiro. Ou seja, o que você faria de graça e se sentiria bem fazendo, se sentiria feliz fazendo. Por incrível que pareça, é aí que está o segredo da sua prosperidade. Porque, na verdade, a prosperidade, a riqueza, o enriquecimento financeiro não está intimamente relacionado aos fins, tá certo? Você não deve nunca fazer algo almejando a prosperidade. A prosperidade deve ser uma consequência daquilo que você faz sendo feliz. Lembra que eu falei lá atrás que dinheiro não traz felicidade, mas a felicidade sim, ela pode trazer o dinheiro, ela pode trazer a riqueza. A curto, a médio ou a longo prazo. Tá certo? E com isso você tem que ir trabalhando. Se você ainda não alcançou os resultados que você gostaria, se você tem contas, se você tem dívidas, enfim, mantenha-te firme. A conexão com o ser, através de ferramentas específicas, dentre elas o Theta Healing, que nós utilizamos em nossas terapias, fortalecem essa conexão com o teu ser. E ao conectar-se com o teu ser, você passa a se sentir
cada vez mais autoconfiante, mais seguro de si e menos ansioso, porque são outras coisas que atrapalham a prosperidade. A ansiedade, o medo de ficar pobre, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo de ficar mal visto por não ter os recursos financeiros que você gostaria ou precisava, né? O medo de ficar sozinho, porque, olha, se eu não tiver dinheiro, as pessoas vão me abandonar. Porque tudo isso, se você parar para pensar, estão baseadas em crenças. Crenças fortemente arraigadas na sociedade, mas não são crenças que podem ou que deveriam estar te limitando, crenças que não deveriam estar prejudicando a sua maneira de viver, o seu bem-estar, a sua paz interior e, sobretudo, prejudicando o autoconhecimento. Tá certo? Então, e o karma, Douglas? Você falou do karma. O karma, ele é negociável? Ele é negociável com a natureza, ele é negociável consigo mesmo. Porque, veja bem, eu vou dar um exemplo aqui de como funciona o karma. De uma forma bem grotesca. Por incrível que pareça, você vai ficar boquiaberto. Uma pessoa que às vezes maltratou uma outra pessoa numa vida passada, ela aceita, no plano espiritual, pelos laços de amor, pelos laços de carinho, de consideração, enfim, ela se compromete com aquela outra pessoa a nascer filho daquela pessoa, a fim de, com isto, né, chegarem ao entendimento. É uma oportunidade para aquele que é o credor possa perdoar, porque um pai ou uma mãe, de fato, né, tem a capacidade de desenvolver o amor de uma forma maior. E aquele que se colocou como filho, né, ele tem essa oportunidade, né, de ser perdoado, de ser alcançado o amor tão almejado entre essas duas almas. Entretanto, nós queremos dizer que não há necessidade de ter que passar por isto, tá? Quando há um reajuste kármico, sob o ponto de vista do Ho'oponopono, a lei do amor, que é a lei que está acima de todas as coisas, que, como Jesus dizia, amar ao próximo como a ti mesmo, é amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, o mandamento sagrado do amor, ele pode todas as coisas, ele lava. A lei superior do amor, ela lava as leis inferiores, a lei do karma, a lei da dívida, né? A lei da vingança, a lei do acerto de contas, enfim, tudo isso é possível através da lei do amor. Então, é a chamada lei do perdão. Perdoar e ser perdoado, como dizia São Francisco de Assis. Amar e ser amado, como dizia o Mestre Jesus. Tá? Então, enfim, aí sim, a partir do momento em que você muda a sua conduta diante da vida, diante das coisas, por exemplo, relacionamentos, você tem facilidade ou dificuldade de se relacionar? O seu caminho de prosperidade pede um relacionamento mais amistoso com as pessoas e você é uma pessoa muito tímida? Tem que ver se você não precisa remover esta timidez. Você sabe baseado em que esta timidez? 99% dos casos estão baseados no orgulho. O tímido, ele é orgulhoso, ele tem medo de se expor, ele tem dificuldade de se expor, preocupado com o que o outro pode pensar a seu respeito. Tá certo? A pessoa ser introspectiva por natureza é uma coisa, agora a timidez é outra história. Meu nome é Douglas Guimel, sou coach, personal coach e terapeuta holístico. Se você quiser, né, falar conosco, entre em contato conosco através do WhatsApp, deixe uma mensagem através dos nossos canais, tanto no YouTube como o Facebook, o Instagram. Curta a nossa live, inscreva-se no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Eu agradeço. Shalom.